Bom dia! Está no ar o RBV News edição manhã, que leva você, internauta, aos principais fatos do início do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. A cidade de Porto Murtinho, distante 431 quilômetros de Campo Grande, ficou 13 horas sem energia elétrica por causa de um forte vendaval que atingiu a cidade na tarde de ontem. De acordo com a assessoria de imprensa da concessionária de energia elétrica de Mato Grosso do Sul, 30 funcionários da empresa trabalharam durante a noite para a construção de um ramal, que possibilitou o restabelecimento do fornecimento. Foi necessário o uso de máquinas agrícolas para que as equipes conseguissem chegar ao local onde ficam as torres, localizadas no trecho entre a cidade de Jardim, que fica a 233 quilômetros da capital, e Porto Murtinho. Segundo a Enersul, o fornecimento de energia já foi restabelecido. E um dos cartões postais mais famosos de Três Lagoas, a Ponte Francisco de Sá, que marcou o início do desenvolvimento da cidade, está sofrendo com atos de vandalismo. Apesar de ter sido tombada pelo patrimônio histórico, várias pichações podem ser observadas na estrutura. A estrutura pode ser avistada por quilômetros e exibe a beleza e um grande progresso que foi para o desenvolvimento de Três Lagoas. A Ponte Francisco Sá, ela inicia a sua construção em 1918 com a terraplanagem. E ela é concluída em 1926. O processo de construção demorou 8 anos. Inaugurada em 1926, possibilitou o escoamento da produção passando pelo Rio Paraná e que trouxe algumas histórias. A Ponte Francisco de Sá é um dos cartões postais mais visitados em Três Lagoas. A ponte marca pelo desenvolvimento, ligando o estado de Mato Grosso do Sul ao estado de São Paulo. A própria estrada de ferro no oeste do Brasil, ela é um marco epopeico no desenvolvimento econômico do Brasil. E ela se configura como a necessidade de integração das fronteiras ocidentais ao resto do Brasil. A Ponte Francisco de Sá foi fabricada por uma empresa americana e que trouxe algumas curiosidades. A composição do trem chegava à margem paulista e de lá eles eram acondicionados em um ferry boat, ou seja, uma balsa que aguentava grandes quantidades de peso. E eram duas balsas que faziam esse percurso já em 1910. Uma chamava Barão de Frontin, com motor de 250 HPs, e uma outra que chamava Marechal Hermes, com motor de 200 HPs. A máquina e os vagões eram acondicionados nessa balsa através de um sistema de trilhos que existiam na balsa, e atravessando até a margem mato-grossense, eles eram reacondicionados nos trilhos que já estavam nessa porção do Mato Grosso. Tombada como patrimônio histórico, a estrutura metálica sofre com alguns atos de pichação. Ele traz danos para a estrutura metálica da ponte também, né? Tem que ajudar a preservar o que é de todos, e a importância fundamental da ponte hoje, economicamente ainda, a ferrovia é o melhor caminho logístico e econômico para o desenvolvimento de todas as regiões. A Ponte Francisco de Sá traz várias e belas recordações, fazendo parte da história de Três Lagoas, estampada em cartões postais do município. E no próximo bloco vamos mostrar em nossa entrevista de estúdio uma cartilha que defende os direitos dos indígenas. Voltamos já. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Dificuldades para se comunicar? Não ouve bem os sons? Agora chegou a oportunidade. Ganhe qualidade de vida com as promoções do Centro Auditivo Grambel. São aparelhos auditivos com parcelas a partir de R$10 de 190. Temos telefones amplificados, aparelhos com frequência modulada para ouvir melhor a TV. Completa linha de modernos aparelhos digitais importados e assistência técnica para várias marcas. Fazemos teste domiciliar sem compromisso. Centro Auditivo Grambel.
O sistema de baixa pressão que se formou sobre a região centro-oeste do Brasil trouxe nuvens carregadas especialmente para Mato Grosso do Sul e para as demais regiões do estado. A instabilidade associada a este sistema já provocou chuva desde a noite de ontem em Campo Grande e continuou ao longo da madrugada desta quinta-feira. A tendência é que esse sistema persista ao longo do período, com condições para temporal, principalmente na região norte do estado. O tempo instável deve permanecer até o próximo sábado. Em Campo Grande, a quinta-feira também começou com o céu nublado. O sol deve aparecer entre muitas nuvens durante todo o período. O dia terá períodos de nublado com chuva a qualquer hora. As temperaturas estão estáveis. A mínima fica em 21 graus e a máxima não passa dos 29. A umidade relativa do ar chega a 29% no início da noite. Confira agora a previsão para 5 capitais do país. A Comissão Permanente de Assuntos Indígenas da OAB de Mato Grosso do Sul lançou a Cartilha de Direito dos Povos Indígenas. O trabalho, inédito no país, reúne informações sobre as etnias presentes no Brasil, cultura, direitos e terras indígenas, entre outros assuntos. E para detalhar esse trabalho, eu converso com a presidente da Comissão Permanente de Assuntos Indígenas da OAB, Sâmia Barbieri. Bom dia, Sâmia. Bom dia. Muito obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço. Eu quero começar lhe perguntando qual foi o objetivo de elaborar essa cartilha. Olha, o objetivo primordial da gente elaborar essa cartilha é instruir a sociedade para reconhecer o direito dos povos indígenas, que são os habitantes originários da nossa terra, né? Nós vivemos num estado de muita opressão à cultura indígena. Ninguém consegue se colocar num local do outro, no lugar do outro, né? E entender que existe uma cultura diferenciada que tem que ser preservada. Quando nós chegamos aqui, os primeiros habitantes eram os índios, né? Então, eu acho que todo mundo tem muito de índio. Quando a gente toma uma sopa, quando a gente toma um chá, quando a gente deita numa rede, quando a gente se coloca de plumagens, ou assim como eu estou, de bugigangas transcendentais, todos nós temos muito de índio. E agora, eu acho que falta verdadeiramente o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas como uma sociedade diferenciada, não menor, apenas diferente da nossa. Bom, então, com crescente número de casos de preconceito contra homossexuais, bullying, como que está a situação hoje dos povos indígenas aqui? Existe muito a discriminação? Nós podemos dizer que existe um bullying frequente aos direitos dos povos indígenas. Eu posso te falar agora um exemplo que ocorreu para que a gente resolva no Ocupai. Alguns indígenas foram fazer o Enem e não foi reconhecida seu registro administrativo de nascimento indígena emitido pela FUNAI como identidade civil. O mais interessante é que as pessoas já haviam feito outras provas do Enem e dessa vez foi-lhes negado o direito a concorrer a esse certame. Quer dizer, então o que a gente pode ver? Né? Que a sociedade ainda provoca um apartheid social, ainda existe um racismo, não é? Ainda existe uma discriminação e um preconceito contra uma cultura diferenciada, que as pessoas não entendem, não estudam, mas discriminam. Então, é esse o nosso objetivo na Comissão Permanente de Assuntos Indígenas. Com essa cartilha, instruir a sociedade... Essa cartilha seria um instrumento para poder mudar esse olhar que a população tem sobre os povos indígenas? Com certeza, agradeço a sua pergunta. Eu acho que a gente tem que mudar o paradigma do nosso Estado, né? De não demonstrar um Estado sanguinário com o direito do outro irmão indígena. Nós somos o segundo Estado da Federação com a maior população indígena e a gente tem que mudar o paradigma do nosso Estado de Estado violento, que mata o indígena. E eu acredito, e todos os membros da Comissão Permanente de Assuntos Indígenas entendem que essa mudança de paradigma para um Estado desenvolvimentista, mais com identidade cultural, perpassa por dois valores. A insistência no amor e na educação, perenemente, né? Porque a gente discrimina o que a gente não conhece, né? E aí a gente perpetua mais uma vez uma discriminação. E essa cartilha vai ser aplicada nas escolas? Exatamente, esse é o nosso grande objetivo. Ontem nós tivemos uma alegria enorme em vermos a nossa OAB tomada pela sociedade, principalmente por crianças
da rede municipal, da rede estadual, da rede particular, e elas manuseando a cartilha. Eu fiquei encantada, porque esse projeto é um projeto assim, muito acalentado por todos nós da Copai há 3 anos atrás, quando então eu assumi a presidência da comissão. Ocorre que foram tantas mortes a lideranças, tantos suicídios, houve a queima de um ônibus com coquetel molotov, matando mães, matando crianças, estudantes que vinham da escola indígena. Quer dizer, então foram tantos motivos que nos foram impedindo que a gente mostrasse a cartilha. Mas o que a gente pode deixar como legado à sociedade? Educação. Então ela se tornou primordial no nosso último momento enquanto presidente da comissão e nos fez muito alegres, porque a gente sabe que essa cartilha é um grande subsídio às escolas, já que nós temos uma lei de educação do direito indígena no ensino básico. Então ela vem para auxiliar todos os educadores para que possam falar do direito indígena de uma forma, né, com propriedade, imbuída dos princípios do direito indígena que são específicos. Essa cartilha vai ser aplicada no ensino fundamental, no ensino médio? Como que ela vai ser aplicada nas escolas? Olha, a princípio eu gostaria que ela fosse aplicada nas escolas municipais, estaduais e posteriormente na grade curricular das universidades. E eu, como observadora da ONU na causa indígena, eu também vou levar, né, no próximo evento do Fórum Permanente para as Questões Indígenas, essa cartilha traduzida para o inglês também. Eu quero mostrar para todo mundo o que nós passamos aqui, não é? Esse apartheid social, esse racismo contra os habitantes originários é uma coisa que nos fere muito, não é? Então a senhora acha importante o direito indígena também entrar na grade curricular das universidades? Muito importante a sua pergunta. Eu acho que o que falta é a instrução e educação. Entrando o direito indígena nas grades curriculares das universidades, das escolas, a gente não fala mais assim, o indígena pescava, o indígena vivia, o índio pesca, o índio vive, o índio se insere à cultura dita branca civilizada, né? O índio é consumidor de produtos, né, da sociedade capitalista. Nada mais justo, né? Tem uma ideia de que o indígena é uma coisa de outro mundo, exatamente, que não compra, que não tem um carro, que é um ser diferente, vamos dizer assim, né, entre aspas. É mais um preconceito da sociedade dita branca, civilizada e até da intelectualidade, de pensar que quando o indígena está com laptop, está com iPad, está com iPhone, que ele não é indígena, mas isso não é verdade. Ele é indígena na sociedade capitalista, inserido nas universidades, sendo profissional liberal. Nós temos indígenas que vão se formar médicos, temos indígenas técnicos de enfermagem, professores, mestres, doutores, mas eles deixam a condição de ser índio? Não. Essa concepção lhes é íncita, nata, nasce com eles. E onde eles estão? Eles sabem o que eles são, o que eles representam, os habitantes originários do nosso país. Muito obrigada, Imagina, eu que pela agradeço. sua presença, pelas suas informações. Imagina, muito obrigada pelo espaço. Bom dia. E o RBV News Edição Manhã fica por aqui. Mais informações a partir das 6 da tarde em nossa segunda edição. Tenham um bom dia.